Amigos e amigas, vamos ao momento da liturgia da palavra nos meus endereços digitais. Paulo Roberto Maciel, endereço geral. No YouTube, Paulo Roberto Maciel 7919. No Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 barra. Neste dia 29 de julho de 2026, quarta-feira, a Igreja Católica comemora Santa Marta, Santa Maria e São Lázaro, 3 irmãos, moradores de Betânia, amigos de Jesus, dentro da 17ª semana do Tempo Comum. As leituras são próprias. Temos o ofício da memória, o prefácio dos santos e a cor dos paramentos litúrgicos é branca. Primeira leitura é a leitura da primeira carta de São João, capítulo 4, versículos do 7º ao 16. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus amou o seu Filho único, retificando, Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e enviou o seu Filho único como vítima de reparação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito, e nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora o Salmo responsorial, Salmo 33, que tem o seguinte refrão: Provai e vede quão suave é o Senhor. Repetamos: provai e vede quão suave é o Senhor. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Provai e vede quão suave é o Senhor. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Provai e vede quão suave é o Senhor. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Provai e vede quão suave é o Senhor. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Provai e vede quão suave é o Senhor. Respeitai o Senhor Deus, seus santos todos, porque nada faltará aos que o temem. Os ricos empobrecem, passam fome, mas aos que buscam o Senhor não falta nada. Provai e vede quão suave é o Senhor. Repetamos: provai e vede quão suave é o Senhor. Agora o Evangelho determinado para o dia de Santa Marta, Santa Maria e São Lázaro, é o escrito por São João, capítulo 11, versículos do 19 ao 27. Vamos antes
vamos antes contemplá-lo e depois, sim, nós vamos fazer a leitura. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza bons frutos na minha vida. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Maria soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Maria: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês nisto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, aqui a reflexão do livro Deus Conosco diz o seguinte: Jesus não diz, eu dou a ressurreição e a vida. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Se permitirmos que ele nos una a si, que nos faça participantes de sua divindade, venceremos a morte e teremos a vida para sempre. A morte para nós não será o fim, mas passagem para a vida definitiva, em que estaremos perfeitamente unidos a Ele, felizes e realizados em nossa natureza humana. Nele está toda a plenitude da vida, da paz, da alegria eterna. Bem, temos aqui também uma pequena explicação ainda sobre o Evangelho. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deve vir ao mundo, diz Marta a Jesus. Ela também nos ensina a sermos acolhedores uns dos outros e a servir com generosidade. Mas Jesus pediu-lhe que era preciso buscar o que é essencial. Trabalhar, sim, mas também contemplar, como fez Maria, que estava aos pés de Jesus como verdadeira discípula. Então, o dia de Santa Marta, Santa Maria e São Lázaro, 3 irmãos. Vamos falar um pouco sobre Santa Marta, Santa do Dia. Bem, de acordo com o site do Vaticano, os evangelhos oferecem notícias sobre Marta de Betânia. Betânia era uma aldeia a poucos quilômetros de Jerusalém. Marta, irmã de Lázaro e Maria, ela é apresentada como uma mulher zelosa, uma das primeiras mulheres a acreditar em Jesus. Ela o hospedou muitas vezes em sua casa, quando ele estava de passagem para a Judéia. Lucas
descrevendo-a no seu dia a dia, narra uma das vezes em que Jesus se encontrava à mesa com os amigos de Betânia. O evangelista escreve: ela tinha uma irmã chamada Maria, que estava sentada aos pés do Senhor, ouvia as palavras do Mestre. Marta, ao invés, estava muito ocupada com os afazeres da casa. Então, aproximou-se e disse: Senhor, não se importa que a minha irmã tenha me deixado sozinha no serviço doméstico? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas Jesus respondeu: Marta, Marta, você está ansiosa e ocupada com tantas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a parte melhor, que jamais lhe será tirada. O mestre repreende Marta, fazendo-lhe entender que seu louvável serviço arrisca levar-lhe a se descuidar da vida interior. Esta é uma advertência que faz refletir o quanto é importante o nutrimento do espírito, a escuta da palavra de Deus, pois é esta que dá sentido à nossa ação cotidiana. Em todo caso, pela sua louvável dedicação para oferecer ao hóspede uma confortável permanência na sua casa, Marta é reconhecida pela Igreja como modelo de laboriosidade. Marta e Maria são, respectivamente, exemplos de ação, contemplação, de vida ativa e também de vida de oração. Ambos os aspectos jamais devem faltar no cristão, tampouco contrapor-se, mas completar-se. Marta deu-nos um grande testemunho de fé quando se dirigiu a Jesus, 4 dias após a morte do irmão Lázaro. Ela disse a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo o que pedir a Deus, Ele lhe concederá. Jesus respondeu: seu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Palavra de Jesus, então, para Marta. Você acredita nisso? Perguntou Jesus. Disse ela: sim, Senhor. Sei que é o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Marta condensa toda a sua fé na resposta na qual cada cristão encontra o seu propósito de vida. Então, ela disse acreditar que Jesus era o Messias. Messias é o ungido de Deus que devia vir ao mundo, né? Enviado por Deus para salvar o povo. Olha, dia 29 é dia de São Lopo, bispo. Morreu mais ou menos no ano 478. Sendo monge da abadia de Lerins, foi eleito bispo de Troyes, na França, e defendeu a cidade contra os hunos, e junto com São Germano de Auxerre, combateu a heresia pelagiana na Bretanha. Santo Olavo é santo do dia 29 de julho. Santo Olavo foi rei mártir. Morreu em 1030, difundiu a fé e combateu a idolatria no reino da Noruega. Morreu atravessado pela espada dos seus inimigos, de acordo com as informações adicionais, também conhecido como Olaf, Olave e
Olavo da Noruega. Santo Olavo nasceu em 995. Muito precoce, juntou-se a um bando de piratas vikings. No curso de suas andanças, lutou pelo rei Ricardo da Normandia e pelo rei Ethelred II da Inglaterra contra os dinamarqueses. Olavo recebeu batismo em Rouen, na França, das mãos do arcebispo Robert, em 1010. Em 1015, com a idade de 20 anos, Olavo retornou à Noruega. Ele procedeu à tomada de toda a Noruega, da Dinamarca e Suécia, e derrotou o Earl Eisarn na Batalha de Neje, em 1016. Portanto, é uma história longa. Tornou-se governador e depois rei da Noruega. Após as suas brilhantes conquistas militares, passou a organizar o cristianismo no território norueguês. Levou para sua nação o clero da Inglaterra e os países vizinhos, e um desses estrangeiros era Grímkell, bispo de Nidaros. Seguindo o conselho de Grímkell, Olavo publicou atos abolindo as leis e antigos costumes pagãos contrários aos evangelhos e à paixão de Cristo. Infelizmente, Olavo usou de força para destruir o paganismo e impor a nova religião do povo. Ele unificou o país, mas os nobres se revoltaram e em 1029 foi expulso do reino anglo-dinamarquês, fugindo para a Rússia. Retornou à Noruega em 1031 com algumas tropas suecas, tentando recuperar o seu reino quando foi morto numa batalha. Mas ele implantou, então, o cristianismo na região, ele aboliu o paganismo. Santo Olavo, rogai por nós. Santa Beatriz de Roma é santa do dia 29 de julho. Santa Beatriz, ela foi, deixa eu ver aqui se temos a data de sua canonização. Santa Beatriz, eu não estou vendo aqui a data de sua canonização, mas ela era da região, deixa eu ver também aqui. Olha, temos poucos dados sobre Santa Beatriz, como o nosso tempo é escasso, eu vou deixar apenas o registro de que ela é santa do dia, é de Roma, né? Do dia 29 de julho. São Guilherme Pinchon, bispo, é do dia 29 de julho. Foi um pastor da França. São Luís Martin é santo do dia 29 de julho, pai de família. Olha aí, morreu em 1894. Beatos do dia 29 de julho. Os bem-aventurados Luiz Beltrán Mancio e de Santa Cruz e Pedro de Santa Maria. Beato do dia 29 de julho é o bem-aventurado João Batista Aldaz, religioso e mártir, irmão da Ordem Hospitaleira de São João de Deus, assassinado nos arredores de Barcelona, na Espanha, durante a Guerra Civil Espanhola.